Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal, quarta-feira, 5 de março. Intensidade, palavra-chave que vai nos acompanhar durante todo esse período de preparação, por todas essas sessões de treinamento que serão realizadas com o Renato Paiva à frente da equipe, justamente para que a gente possa colocar a equipe num nível muito bacana, visando a estreia do Campeonato Brasileiro e também da Copa Libertadores. Ambas as partidas fora de casa. Se a Conmebol seguir o que fez em 2024, cabeça de chave, joga a primeira longe dos seus domínios. Ou seja, o Botafogo de Renato Paiva vai ter de saída 2 partidas como visitante. E provavelmente 2 partidas enjoadas, complicadas. Mas a gente espera que a equipe esteja muito bem preparada. E por isso mesmo, a intensidade precisa se fazer presente constantemente. E o motivo para isso, eu vou responder já já. Só que antes, eu te peço por gentileza para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, porque dessa maneira a gente pode alcançar cada vez mais botafoguenses. Estamos muito próximos dos 58 mil inscritos e com a ajuda de vocês chegaremos lá. Vamos em busca dos 59, dos 60 mil. Muito em breve essas marcas serão alcançadas aqui no Fala Fogão e fica claro aqui registrado o meu muito obrigado. Beleza? Para deixar o like é só clicar no joinha que está aqui abaixo do vídeo e para se inscrever é só clicar no botão inscrever-se que também está aqui abaixo do vídeo. Fechou? Dito isso, vamos em frente. Por que intensidade vai ser palavra-chave? Tem alguns motivos para isso, mas o principal deles é que a gente tem que correr atrás do prejuízo. A gente não pode desconsiderar isso. A preparação genérica que a gente veio realizando nesse começo de 2025, não por culpa dos profissionais que lá estavam no Botafogo, né? Você não tem um treinador. Se você não tem um treinador, você não tem um modelo de jogo específico. Se você não tem um modelo de jogo específico, você não faz atividades que te levem numa dada direção. Logo, você faz uma preparação geral, cujo objetivo principal era elevar os índices físicos dos nossos jogadores. Mas você não faz nada dentro de um modelo. Então, você não consegue fazer uma preparação das mais intensas possíveis. Porque como que eu vou intensificar a preparação se eu não sei como a equipe vai jogar? Eu faço uma preparação genérica, conforme eu vim falando aqui várias e várias vezes. Então, o primeiro ponto é esse. A intensidade vai ser extremamente necessária agora, porque agora a gente sabe como o treinador quer jogar. Dessa maneira, até pelo Renato Paiva ter o seu próprio preparador físico na sua comissão técnica, a gente vai conseguir ver atividades muito mais intensas, que vão tirar muito mais dos jogadores. E isso tem que ser celebrado, de verdade, porque o que aconteceu com o Botafogo no início de 2025, essa preparação genérica, só para elevar índices físicos ali de modo geral, isso foi um grande desperdício de tempo. Então a gente tem que correr atrás do prejuízo. E para a gente poder pisar no acelerador, a intensidade tem que ir lá para cima. Inclusive o TF trouxe a informação lá no vídeo dele de que a primeira impressão deixada pelo Renato Paiva foi muito positiva. Tá certo que qualquer treinador em qualquer clube, quando ele chega, tem sempre uma notícia assim, né? A verdade do futebol é essa. Não, porque a primeira impressão foi muito boa. Isso acontece no Flamengo, no Palmeiras, no Corinthians, em tudo quanto é lugar, cara. Especialmente porque, se você tem troca de comando técnico, na maioria das vezes é porque as coisas não estão fluindo. As coisas não estão acontecendo de uma maneira bacana. E aí é super normal que com a chegada de um novo treinador, a impressão deixada seja melhor do que a que estava tendo. No nosso caso, o Renato Paiva chega depois da gente ter o Leiria por 30 dias, mais ali 10, 12 dias do caçapa. Então agora, com o comando técnico e uma comissão técnica que sabe como o seu treinador deseja jogar, a gente vai ver as coisas fluindo. E os jogadores, obviamente, acabam sendo impactados positivamente por essa mudança. Então o primeiro ponto da intensidade é esse que eu acabei de falar. Correr atrás do prejuízo, trabalhar a equipe dentro de um modelo de jogo específico. O que me leva ao segundo ponto, justamente o jogo posicional que o Renato Paiva quer implementar no Botafogo. Tem muito torcedor que ainda confunde essa história de jogo posicional, jogo funcional, ainda não consegue entender muito bem como isso funciona. E nem é obrigação da torcida entender sinceramente. Mas aí as pessoas começam a falar que jogo posicional é um jogo estático. E na verdade de estático não tem nada. Pelo contrário, imagina, por exemplo, que o campo de futebol ele é dividido em vários setores. Tem várias áreas, seja quadrado, retângulo, enfim, escolha o formato que você quiser.
E aí você tem que ter sempre algum jogador em um desses setores. Todos os setores precisam estar ocupados. Mas você não precisa ter um time estático, nem deve. No jogo posicional, de constante troca de passes, você precisa ter os atletas mudando de posicionamento de forma constante. Imagina, por exemplo, que um determinado setor do campo é como se fosse uma quadra de futsal. Como é que funciona um jogo de futsal? Os jogadores trocam de posições constantemente. Eu passo a bola para você, eu vou na outra direção, o cara sai da posição dele e a gente vai fazendo essas trocas e vai avançando nessa troca de passes. No jogo de futebol de campo, a gente vai ter isso acontecendo com uma intensidade muito elevada. E por isso a equipe precisa estar muito bem preparada. Manter posse de bola, trocando constantemente de posição e ocupando todos os setores, isso desgasta pra caramba. Claro, se você não estiver bem preparado para isso. Se você fez uma preparação adequada, o seu time vai tirar isso de letra. E você vai ditar o ritmo de como a partida vai se desenrolar. A manutenção da posse da bola ainda te traz esse benefício. Quando você tem a bola, você vai ditar o ritmo, a intensidade que aquele jogo vai transcorrer. Se você troca passes constantemente, você faz o adversário te percorrer ao longo do campo, né? Ele tem que ir para lá, para cá, e você vai ditando, agora inverte, agora... O Botafogo ele tende a controlar o seu próprio cansaço. Estando muito bem preparado, a gente tira o máximo proveito dessa situação. Então essa história de jogo posicional fica parecendo um jogo de totó, pebolim ou qualquer outro nome que você tem aí na sua região, né? Porque o nome vai variando de região para região. Lá no Rio Grande do Sul é Fla-Flu, por exemplo. Uma coisa meio sem sentido, mas é o que é. Enfim. Então imaginar que no jogo posicional é como se fosse um jogo de totó, isso aí foge muito da realidade. A gente só precisa ter os jogadores preenchendo os setores do campo, as zonas do campo. E dessa maneira, sempre buscando fazer triangulações, quadrados, losangos, enfim. Você vai colocando ali os jogadores próximos uns dos outros, trocando de posições, e você consegue ir avançando em direção à meta do adversário. Se o Renato Paiva conseguir, nesse período aí de 20 sessões de treinamento que ele vai ter, até a estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro, fazer com que os atletas elevem bastante seu nível físico e o entendimento do jogo que ele deseja, a gente tem tudo para largar muito bem, seja no Brasileirão, seja na Copa Libertadores. E cá entre nós, se isso acontecer, vai dar uma injeção de ânimo, uma moral aí para a equipe absurda. A realidade é essa. O Botafogo que veio aí nos últimos 9 jogos, nós vencemos 2, empatamos 1 e perdemos 6. Então o próprio moral da equipe, a confiança, ela dá uma balada, né? Porque é autoestima, pô. Não consigo ganhar, não consigo jogar bem. Minha confiança naquilo que a gente vinha fazendo, ela diminui. E agora o Renato Paiva precisa recuperar isso. Para recuperar isso, além das sessões de treinamento serem muito positivas e ter essa percepção por parte dos atletas e do staff de que as coisas estão funcionando nos treinamentos, o time está realmente evoluindo em vários indicadores, você também precisa tirar proveito nos amistosos, né? Botafogo vai buscar fazer amistosos nesse período, onde a gente vai poder ver se o apronto está fluindo, se as coisas estão acontecendo. Porque treino é treino, jogo é jogo, essa é a grande realidade, não dá pra gente fugir disso. No treino você tá fazendo ali tudo bonitinho, mas no jogo, no amistoso, você tem um adversário que vai tentar te impedir de fazer aquilo que você vem praticando. Então você precisa ter essas situações até a data da nossa estreia. O Cruzeiro está querendo marcar um amistoso com o Botafogo lá para o dia 15 de março. Não sabemos ainda se a diretoria do Botafogo vai aceitar. De repente hoje a gente tem uma resposta sobre isso. Mas eu vejo com ótimos olhos a possibilidade da gente fazer um amistoso contra o Cruzeiro, porque é um adversário que a gente vai enfrentar na Série A do Campeonato Brasileiro, tem ótimo nível técnico no seu elenco, assim, muitos jogadores veteranos, é verdade, não sei pelo que o Cruzeiro vai brigar nessa temporada, mas é um adversário que vai nos impor dificuldades. E aí, se o Renato Paiva tiver a oportunidade de testar a sua equipe numa condição como essa, a gente tem tudo para chegar diante do Palmeiras lá na estreia do Brasileiro muito melhores do que nós estamos hoje. E a tendência é essa mesmo, porque piorar não dava para acontecer, né? A verdade é essa, não tinha como ficar pior do que estava. Agora é a gente melhorar gradativamente, melhorar essa intensidade da equipe e o jogo coletivo, porque a gente tinha perdido isso ao longo do caminho. Viramos um bando em campo, e aí quando você vira um bando em campo, fica muito difícil de você arrumar alguma coisa. Mas Renato Paiva está aí para organizar a casa. Então, para a estreia do Brasileiro, um time fisicamente acima
e taticamente mais organizado, com um melhor entendimento daquilo que precisa realizar, tanto na fase ofensiva, na defensiva, quanto na transição ofensiva e defensiva e também nas bolas paradas. E que as 4 dimensões de uma equipe estejam muito boas: técnico, tática, físico e mental. Que essas 4 dimensões o Botafogo se apresente muito melhor do que veio fazendo. Essa é a nossa expectativa e eu tenho grande esperança que a gente vai chegar lá. E você, Fogão? O que você pensa aí sobre esse período de treinamentos com o Mr. Renato Paiva? Tá otimista? Tá esperançoso? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E lembre-se, deixe o seu like no joinha aqui abaixo do vídeo e inscreva-se no canal no botão inscrever-se também aqui abaixo do vídeo. Fechou? Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!